Se você já ouviu falar na profissão de radiologia, e se você escuta esse podcast, certamente você já ouviu falar, você com certeza deve ter se deparado com alguns tipos de comentários a respeito dos profissionais que atuam nessa área ou acerca da profissão mesmo. Tal como, essa é aquela profissão que trabalha pouco, ganha muito e aposenta cedo. Ou então, é aquela profissão que a galera se expõe à radiação e acaba ficando com câncer. Ou o clássico que eu já ouvi N vezes, que é a profissão da galera que aperta botão. Enfim, acho que toda profissão passa por esse tipo de comentário, às vezes meio desnecessário. Enfim, por essa razão, eu decidi, no episódio de hoje, trazer toda a desmistificação acerca dessa área. E para isso, eu estou contando com a colaboração e a participação dos meus alunos do curso de radiologia lá da Faculdade de Lapéu, onde eu leciono. Então, vem acompanhar com a gente aí toda essa história e tirar todas as dúvidas a respeito dessa profissão. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu trouxe uma série de participantes especiais para a gente conseguir desmistificar todas as lendas que a gente ouve falar quando adentra aí a área da radiologia. Hoje eu estou aqui com os meus alunos do curso superior de tecnologia em radiologia da Faculdade de Lapéu, do primeiro período. Nós temos a disciplina de biologia e esse episódio faz parte do nosso projeto de extensão. E para a gente poder começar a adentrar esse tema, eu gostaria que cada um dos meus alunos se apresentassem para que vocês os conhecessem e a gente começasse esse debate. Bom, então a gente vai começar com as apresentações por quem está à minha esquerda. Então, vamos lá. Pode começar. Tudo bem? Meu nome é Josiel, tenho 26 anos, vou fazer 27, com certeza, né? Eu escolhi fazer a radiologia por conta da área da saúde, né? Eu tentei fazer a fisioterapia, mas também não gostei muito. Fiz técnico de enfermagem, mas também não gostei muito. Aí eu digo, não, vou optar agora pela radiologia, né? Vamos ver se se aposenta mais rápido. Ó, essa aí já começa a primeira lenda que nós vamos debater aqui daqui a pouco. Muito bom. Você agora? Meu nome é Maria Eduarda, tenho 18 anos e eu decidi fazer por conta que me falaram que era uma profissão que, como falaram, trabalha pouco. Aí eu segui, tamo aí. Ok, muito bom. Você? Meu nome é Priscila, eu tenho 19 anos, sou irmã da Edna e eu decidi fazer por conta dos boatos, que ganha muito, trabalha pouco e é isso. Os grandes atrativos da radiologia, né? Vocês estão vendo, né? Vai, você? Eu sou a Edna, irmã da Priscila. E um dos motivos que eu quis fazer foi porque a Priscila decidiu fazer do nada. Aí eu falei, vou fazer também. E o outro pelos motivos, né? Trabalha pouco, ganha bem, se aposenta cedo. Muito bom, vamos descobrir se é verdade isso aí, né? Muito bem, você? Então, sou o Ricardo, tenho 30 anos. E um dos motivos que eu escolhi para fazer o curso de radiologia foi, claro, devido aos incentivos do colega de trabalho, do Patrick e da Pamela. E também para descobrir aí o que a radiologia tem a oferecer para nós. Eu tenho uma pergunta, professora. Qual é a área da radiologia que ganha mais? Essa é uma das perguntas que a gente vai desvendar daqui a pouquinho. Mas muito bom. Antes de a gente responder, a gente vai finalizar as apresentações para daí passar para a resposta disso. Que inclusive até tem um episódio aqui no podcast onde eu falo a respeito de áreas que envolvem o uso de tecnologia nuclear. Mas eu já vou responder. Então, seguindo as apresentações. Vamos lá, meu nome é Pamela, tenho 26 anos, vou fazer 27 agora, próxima semana, lembrem-se. Então, eu resolvi fazer radiologia por incentivo dos colegas também e porque eu trabalho na Faculdade de Lapéu, já tem um período de tempo aí bem amplo e gostei da área. E daí um vai falando, outro vai incentivando e vamos ver o que dá, né? E espero finalizar o curso com esse povo aqui. Show de bola. Vai ter que aguentar muito. Né? Vai ter que todo mundo... Vai dar certo, vamos botar fé que vai. E por fim... Meu nome é Patrick, tenho 33 anos, também trabalho na instituição e quero aumentar o meu conhecimento, porque trabalho na área de manutenção e temos equipamentos a qual necessita desse conhecimento para poder trabalhar com eles.
Pois muito bem, então todos devidamente apresentados, agora a gente vai começar as nossas sessões de perguntas. Bom, então a primeira pergunta que eu vou responder é justamente a que o Ricardo já se adiantou em fazer ali nas apresentações, que é acerca das áreas, né? O que você chegou a perguntar mesmo? As áreas ou o valor, né? Qual que ganha mais? Qual que era a área da radiologia que ganha mais? Tá. Bom, a radiologia tem uma diversidade de áreas, né? Então, se a gente for parar para pensar na área da medicina, aonde a gente costuma ganhar mais é onde a gente tem as partes mais complicadas, por assim dizer. Então, por exemplo, quem trabalha na radiologia em hospital, onde a gente tem raio-x, mamografia, costuma ganhar um salário padrão esperado para um técnico ou tecnólogo de radiologia. Conforme os equipamentos vão ficando mais complexos e os exames também vão ficando mais complexos, geralmente o salário tende a aumentar um pouquinho. Então, por exemplo, quem trabalha na tomografia, quem trabalha com ressonância magnética, por ser uma especialização um pouquinho mais refinada, acaba ganhando um pouquinho mais também. Agora, quem vai para áreas um pouco mais distintas, como medicina nuclear. Medicina nuclear é uma área onde a gente injeta elemento radioativo dentro da pessoa. Então, se você vai para uma área dessa, em virtude do risco associado, que é maior do que das áreas anteriores que eu mencionei, então o salário aumenta também consideravelmente, só que é muito mais difícil de entrar, né? Esse que é o problema. Então, se vocês, alunos que estão ouvindo, tiverem a oportunidade de fazer estágio em uma instalação de medicina nuclear, por exemplo, ou ainda radioterapia, que inclusive tem um episódio aqui no podcast sobre isso, que é para tratar câncer, em virtude da atenção que você precisa ter, porque se você não cuidar, você mata o paciente, também é um salário mais considerável. Não foge muito do piso do técnico e tecnólogo em radiologia, mas assim, se for comparar, tem um pouquinho a mais pela valorização do profissional, pelo conhecimento que tem que ter. Então, respondendo sua pergunta, quanto mais complexo, ganha um pouquinho mais. Eu, pessoalmente, tratar a ansiedade, sabe? Porque senão tu pode tacar muito. A gente vai pode pulando... dar uma dose aí alta. E pior, a gente tá rindo, mas realmente, né? A gente, quando acaba fazendo as coisas em ansiedade, é perigoso fazer tudo meio truncado, né? E colocar em risco aí a saúde do paciente. Mas, geralmente, as áreas da radiologia não são tão perigosas para pacientes. Nem para pacientes, nem para quem trabalha. É menos perigoso. Agora, a radioterapia é mais perigoso para paciente, porque lá, se errar, realmente machuca. Então, inclusive, novamente pontuo, quem tiver mais interesse sobre essa área específica, tem um episódio que eu não publiquei há muito tempo atrás aí, que narra essa área. Mas, muito bem. Próxima pergunta. Pode ser. Sobre relação à formação. Que já tinham me falado que não sabiam se a radiologia era preciso fazer alguma graduação, algum curso técnico, né? Acho que tem gente que fica surpresa, né, quando sabe que existe um curso para isso. Mas vejam que interessante, isso até vocês que são alunos, que em algum momento vão ir para campo de estágio, vocês vão se deparar com muitos profissionais que são antigos, do tipo assim, antigos mesmo, que tem 40 anos que trabalham na radiologia. Essas pessoas não são formadas, sabiam? Quer dizer, atualmente elas precisam ser para validação, mas inicialmente a profissão de radiologia realmente não exigia nenhum tipo de diplomação. O que eles faziam, né? Compravam os equipamentos e instalavam no hospital, na clínica, e pegavam qualquer pessoa, tipo, uma pessoa que está ali trabalhando na cozinha, por exemplo, ou que está ali servindo um café, está fazendo qualquer outra coisa, aleatoriedade. Eles ensinavam a pessoa como fazia e era isso. Não tinha conselho de profissão, não tinha exigência legal, não tinha nada do tipo. Conforme foi se percebendo e foi se inserindo normativas para regulamentar em virtude do risco, né, em virtude da periculosidade da profissão, aí começou-se a exigir o curso técnico de radiologia. Então, muitas pessoas, né, que daí eram novas, faziam o curso, entravam na área, e as que já atuavam, elas precisavam fazer uma reciclagem, uma atualização e se formar para poder continuar trabalhando, porque sem a formação você não tem inscrição no seu conselho de profissão e você, portanto, não pode trabalhar. E a gente tem também daí a questão do tecnólogo em radiologia que surgiu depois, né? E aí vai ter uma diferença, né, entre as graduações. Mas assim, não é apenas o profissional formado em radiologia que pode atuar. É mais comum.
por causa da experiência, né? Existe uma formação por trás, um conhecimento acerca de anatomia. Vocês que estão aí no primeiro período, vocês estão vendo a quantidade de matéria que vocês estão tendo, né? É das mais diversas, é matemática, é anatomia, né? Até linguagem, comunicação, e mais pra frente tem mais coisa, relacionada à física, enfim, é muito diverso. Então a nossa formação é mais especializada, mas vocês podem encontrar em, por exemplo, clínica odontológica, os próprios odontólogos fazem exames, ou auxiliares de saúde bucal. Aqui na Faculdade de Lapel, por exemplo, né, vocês que trabalham aqui, né, 3 alunos aqui trabalham na instituição, vocês veem que quem opera os equipamentos odontológicos que emitem radiação de vocês são auxiliares de saúde bucal, certo? Não. Tem um profissional de radiologia? São técnicos em radiologia. Caramba, ó, já errei aqui já, viu? Mas não tem problema. Então, mas enfim, nesse caso aqui então é diferente. Você dá aula aqui? Mas são... Hã? Você dá aula aqui? Eu? Então, né? Você tem certeza, né, que você trabalha aqui? Acho que você entrou na faculdade errada. Vocês verem, né? Então, eu tô bem informada, né? Mas, enfim, então, aqui a Ilapel é uma instituição grande e a demanda de exames aqui é maior para justificar um profissional da radiologia. Mas muitos consultórios odontológicos, por exemplo, a gente encontra mais dentistas fazendo o exame. Eles são habilitados a fazer. Em clínicas veterinárias, por exemplo, que também existe, né, o raio-x, e quem faz são os próprios veterinários. Em centro cirúrgico, existe muito profissional de radiologia para algumas coisas, mas também os enfermeiros acabam fazendo, desde que assistidos pelo médico, eles podem. Então, não é apenas a graduação da radiologia, tem outras graduações. Sem proteção nem nada? Então, aí vem uma grande questão, que isso é o dilema para mim que trabalho com proteção radiológica, porque assim, nós da radiologia temos todo o princípio físico por trás, a informação, norma, proteção e tudo. Geralmente quem é dentista, médico, veterinário, eles têm a disciplina de radiologia, só que eles aprendem a laudar exames e ver imagem. Eles não sabem, por exemplo, a parte da proteção radiológica ou como mexer na máquina, eles vão aprendendo na prática. Só que legalmente falando, eles são habilitados. Na norma, eles podem operar o equipamento porque eles têm conhecimento necessário. Né? Necessário, entre aspas. É o que dita, né, a norma. A gente não pode ir contra, só que a gente sabe que nas graduações realmente falta muita parte de proteção e a parte de execução. Só que como o objetivo dos exames é a imagem, e eles precisam interpretar a imagem, então eles mesmos fazem e veem se eles conseguem enxergar. O problema é a proteção. Né? E daí eles entra... nem se preocupam nesse caso. Quase sempre não. Eu falo isso porque quando eu dou treinamento de proteção para as instalações que têm os profissionais, às vezes parece que eu tô falando grego, porque eles não compreendem por não terem a base. Porque a faculdade esquece que eles vão mexer com a máquina e que é insalubre. Então, a gente tem essa problemática, mas respondendo a pergunta, né? Então, sim, existe uma profissão para você poder mexer no equipamento. Existem profissões. Você tem que ser formado em alguma dessas profissões, seja radiologia. Os biomédicos também podem, né? Eles são habilitados a operar, né, com equipamentos emissores de radiação, né, formação de imagem, e as outras profissões que eu já citei. Então, tem que ter uma formação. Naquele caso aí, você falou agora há pouco, queria saber também a diferença do técnico, né, e do tecnólogo. A diferença das graduações. Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa. Essa questão de estruturação de curso, inclusive, não é só para a radiologia. Para outras graduações também é a mesma lógica. Então, como que a gente tem os cursos superiores? A gente pode ter licenciatura, bacharel ou tecnólogo. Isso são cursos superiores. Técnico é uma formação nível médio, né? Você termina a sua escola, né, o 2º grau, e você pode ter uma formação complementar para te profissionalizar, que daí é o curso técnico. Então, existe, por exemplo, o técnico de radiologia, que você vai ter ali uma graduação de 2 anos e você vai trabalhar na área ali com os equipamentos. O tecnólogo é um curso superior, tal como o bacharel e a licenciatura. Na radiologia é um curso que dura 3 anos, só que daí, para fins práticos, o que acontece? Nada, é igual. O conselho é o mesmo para as duas profissões. Tá, mas aí no caso, o técnico, ele também consegue fazer especialização? Não. Não. Agora o tecnólogo, ele já consegue, né? A principal, exatamente. Né? A principal diferença do técnico e do tecnólogo na radiologia, e nas formações em geral, como o curso técnico a nível médio, acabou, é profissionalizante. O tecnólogo, por ser curso superior, você é habilitado, por exemplo, a se pós-graduar em alguma coisa. Então, por exemplo, você pode fazer um mestrado, você pode seguir a área acadêmica, a área de pesquisa. Existe uma história que eu ouvi falar uma vez, que eu não sei se é verdade, porque são papos que rolam entre profissionais formados, que é o seguinte, que num futuro,
o técnico seria limitado a trabalhar com raio-x, mamo e tomografia, por exemplo. Agora, o tecnólogo seria habilitado para trabalhar com medicina nuclear, com industrial, com radioterapia, né? Hoje não existe diferença nem de salário, nem de conselho. É o mesmo conselho para as duas coisas. Tá? Então, o que nós tecnólogos fazemos, o técnico faz também. Tá? Mas a diferença está nessa possibilidade de expansão, né? De você poder ir para o curso, né? Aí no caso não tem diferenciação de salário. Porém, o tecnólogo, ele pode, para ele ter um valorzinho a mais, ele pode fazer essas especializações, né, e atuar diretamente numa área que pode ser que conta mais, né, os valores, né? Exato, como por exemplo, medicina nuclear e radioterapia. Geralmente o técnico até tem especializações ali. Quando você faz um curso superior, né, um tecnólogo, por exemplo, e você faz as especializações, você fica mais chances de ir para uma área onde ganha mais, por assim dizer. E hoje em dia também tem uma coisa que a gente ouve falar, que existe diferenciação. Existe uma função nova que, na verdade, a função não é nova, mas agora tem sido cobrada. Que toda instalação de radiologia tem que ter, seja odonto, seja veterinário, seja radiologia médica, que chama supervisor de radioproteção. Teoricamente, pelo nível de exigência que esse título exige, costuma ser necessário ser um tecnólogo. Então, a vigilância sanitária tem cobrado das instalações e seria uma área interessante para a profissão se fortalecer para conseguir colocar os profissionais da radiologia para ocupar esses cargos. Porque, legalmente falando, né, nós temos formação e competência para exercer. É uma coisa que, não sei se vocês lembram, até a professora de enfermagem, ela falou isso, desse caso, que a gente perguntou, eu lembro que a gente perguntou isso, quem ficaria responsável pelo técnico, né, dentro do hospital, né, ela falou que seria o médico. Isso, quando a gente tem instalação, tipo, por exemplo, se a gente errar. Por exemplo, teve um caso que aconteceu uma vez numa tomografia, que era uma criança que foi fazer o exame lá nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? A mulher, ela não sabia como a tomo funcionava. Então, como que é o exame? Você bota a pessoa dentro, né, da máquina, e quando você faz o disparo, ela faz 150 cortezinhos de imagem, de uma vez só. E a mulher não sabia, ela achava que cada vez que apertava o botão era uma imagem. Então, ela fez 150 exposições, porque ela achava que ela tinha que fazer isso pra pegar as imagens. E machucou a criança, né, porque daí é um nível muito grande. Nossa, daí tinha um monte de coisa envolvida. De radiação, né, no caso. Porque era uma dose muito grande. E daí, o que aconteceu? Ela foi mandada embora, mas quem respondeu legalmente falando, né, quem que teve que arcar com o prejuízo é o hospital. Daí quem responde é um profissional que a gente chama de responsável técnico. E ele geralmente é o médico responsável da instalação. Então, por nós, se a gente errar, tipo, entrou na sala com o metal na ressonância e estragou a máquina, a gente é mandado embora, mas quem se responsabiliza é o responsável técnico. Injetou o contraste na pessoa, a pessoa morreu. A gente é mandado embora. Quem se responsabiliza é o responsável técnico. Tá, aí no caso, o tecnólogo, no caso, ele não pode ser o responsável técnico. Não, cara, esse negócio aí é um negócio muito interessante, inclusive agora tá proibido por lei, tá? Que antes não era. Depois que mudou a norma de segurança, o Conselho de Radiologia queria que o técnico de radiologia, o tecnólogo, fossem esses responsáveis aí. Responsável técnico. A gente pode ser supervisor de radioproteção. Isso é uma coisa. Agora, responsável técnico, ele é responsável por tudo na clínica. Tudo. Não é só radiologia. Ele é responsável por qualquer coisa. Sim. Se o enfermeiro matou o paciente porque injetou água no lugar do remédio, é o responsável técnico. Se o outro médico laudou errado o exame e a pessoa estava com câncer e não viu, é o responsável técnico. Então é por tudo, não é só radiologia. Então daí o Conselho de Radiologia queria que fosse responsável técnico por causa do nome, né? Técnico de radiologia. Mas não é a mesma coisa. É um outro rolê muito pior. Então aí foi tirado. Então a gente, como profissional de radiologia, não pode assumir cargo de responsável técnico por instalações médicas. Porque é um rolê muito mais embaixo. Não é só radiologia, é tudo. Né? Então, e abrange todas as áreas que tudo. Tem dentro do hospital, né? Exatamente. Interessante. Pois muito bem, então vamos dar sequência com as perguntas. Quem vai perguntar agora? Sou eu. Quais as áreas de atuação da radiologia? Essa pergunta é muito boa porque tem correlação com a área que mais ganha, né? Quando a gente pensa em radiologia, geralmente os cursos são mais voltados para a parte da medicina. Tanto que, aqui mesmo na Elapel, a formação que vocês estão tendo é mais voltada para a área médica, né? Vocês têm ali a salinha de raio-x médico, as disciplinas são de anatomia e nananã. Então, a gente tem sim a área da medicina,
Mas além da área da medicina, tem outras áreas que são muito expansivas, especialmente por ser tecnólogo. Então, tem a área da indústria, por exemplo, que é pouco falado. Inclusive, aqui no podcast tem um episódio onde eu falo a respeito das aplicações da radiação na indústria. Então, se vocês que estão me ouvindo tiverem interesse em saber um pouco mais, tem episódio aqui. Mas respondendo acerca, né, dessa questão de áreas, então, na área industrial, qual que é o problema? Na indústria, por exemplo, não é obrigado a ser profissional de radiologia. Eles podem dar um treinamento, né, para alguma pessoa lá que não lida com gente, lida com peça, né, geralmente, ou qualquer coisa do tipo. Então, não precisa ser necessariamente uma pessoa da radiologia por questão de segurança. Só tem que ser uma pessoa que seja treinada para ela ter a segurança dela. Mas ela não precisa aplicar segurança para nada, porque são objetos que são irradiados ali. No caso, é uma coisa meio estranha, né? Assim, porque não é um profissional da área, né? E ele tem que ter uma certa noção realmente sobre... O que acontece, por exemplo, a gente tem muito relato de acidente radiológico que acontece principalmente na indústria. E uma das maiores causas é justamente por falta de conhecimento mínimo necessário para operar os equipamentos ali que emitem radiação ionizante, né? Por assim dizer. Então, a gente tem essa parte, né, essa problemática relacionada a pessoas que não têm todo o conhecimento da industrial, que acabam ocasionando acidentes radiológicos. Mas, de modo geral, é um debate que o nosso Conselho de Radiologia sempre tenta intervir. Por exemplo, é muito comum a gente ter esse debate ali para raio-x de aeroporto, que realmente é um nível muito baixo de exposição e não expõe público num geral, nem muito menos o operador. Mas só por ser emissor de radiação, o Conselho acha que deveria ser um profissional de radiologia. Seria bom por abrir campo de trabalho para quem é da área, né? Mas em virtude dos riscos não é obrigatório. Outro lugar onde a gente tem aplicação de radiações, e que também poderia ser um profissional de radiologia, mas não é. Raio-x de porto. Então, o que acontece? Em porto, ou até mesmo em fronteiras, a gente tem máquinas bem grandes de raio-x, que eles são chamados de acelerador linear, que é para radiografar carga de coisas que estão passando ali, para ver se não tem gente vindo junto, ver se não tem nada de contrabando, coisas muito absurdas, né, vindo junto ali com os materiais. E quem opera essas cabines, geralmente são profissionais que não são da radiologia também, são só pessoas que às vezes não têm formação no nível médio e não são nem técnicos de radiologia, são uma pessoa que teve um treinamento para atuar. Então a gente tem... na porta da empresa e dizer, às vezes é uma pessoa que está ali, esse candidato para a vaga, mas não tem a formação. A gente também tem outras aplicações que daí tem a ver com a parte de tecnologia nuclear, por exemplo, que são em usinas. Só que aí também não precisa ser da radiologia. Eventualmente, para uma ou outra função, né, analista de proteção radiológica, às vezes eles pegam ou físicos ou tecnólogos, alguém que já seja mais familiarizado com conceitos, né, quanto mais a gente estuda, né, são possibilidades, né, supervisores de radioproteção, como eu comentei há pouco, né, que são as pessoas que fiscalizam a parte de proteção radiológica das instalações, então pode ser um profissional de radiologia. Existe também uma profissão que se chama application, que inclusive antes da gente gravar aqui a gente estava falando sobre, que o que é o application? Toda empresa que fabrica máquina, que faz exame, tem que ter alguém que vá lá ensinar. Então, se é uma pessoa que fala um outro idioma, por exemplo, facilita, essa pessoa vira um professor, né? Ela vira uma pessoa que vai lá ensinar quem comprou o equipamento como é que usa. Então, application é uma área diferente que a gente sabe pouco. A parte acadêmica, de formação, né? Então, você ser professor, você fazer uma pós, um mestrado ou doutorado é possível. Você é tecnólogo em radiologia, então dá para você fazer esse tipo de expansão. Que mais que tem? Sim, a parte de física médica, por exemplo, que daí é a parte que eu trabalho, que é fazer bateria de teste, protocolo de qualidade, segurança radiológica. Então, existe muita área diferente que às vezes a gente nem fica sabendo. Dosimetrista, né, que é pessoa que gosta de física, então para você ir lá calcular a dose na radioterapia, ajudar a definir campo de incidência, né, é surreal, só que é coisa de doido. Mas então são áreas aí de expansão. Então vejam quantas eu já listei. A gente foca mais na radiologia médica, mas existem outras áreas que são possíveis, vai depender do quanto você está empenhado em investir para querer conseguir correr atrás disso. Enfim, então como a gente pôde constatar, a gente tem aí N áreas, né, de aplicação aí da radiologia. Na área industrial, tem tempo estipulado para trabalho diário? Sim, e é até mais criterioso do que na área médica, né? Então, na área médica, a gente sabe que existe uma limitação de tempo com relação à carga de trabalho. Então, por exemplo, né, quem trabalha na radiologia, ou você faz 2 plantões de 12 horas, ou você trabalha 4 horas semanais, para que no final a sua carga horária seja 24 horas. E isso é uma medida de controle que geralmente o pessoal da segurança do trabalho aplica, e isso está no nosso conselho de radiologia, né, a gente trabalhar nessa carga horária, em virtude do risco. Então, como é um risco inerente,
que está ali presente no ambiente, não tem como você minimizar ele, além das aplicações de proteção radiológica. Então, a medida de redução de tempo é um jeito de controlar o risco das pessoas. Na radiologia, o nosso risco de exposição, o risco para a saúde é muito baixo. Só que na indústria, dependendo da área, e o órgão que cuida é um outro órgão que não é vigilância sanitária, a Comissão de Energia Nuclear, eles são muito mais criteriosos e rigorosos. Então, para quem vai para industrial, também tem a questão de limitação de tempo, vai depender da área, como eu falei. Para quem trabalha em raio-x de aeroporto, para quem trabalha em raio-x de porto, né, que vem lá as cargas, né, e fronteira, às vezes pode acontecer de não precisar porque eles trabalham numa cabine longe, né. O do aeroporto eu não lembro, não tenho certeza. Mas se for, por exemplo, em gamografia, que é fazer raio-x de peça, se for em sala de radiação industrial, né? Principalmente quem faz radiografia de peça, aí como a exposição, o risco ali é grande, então aí tem essa limitação de tempo, sim. Professora, agora que a gente está falando de tempo, de serviço, o que mais interessa a todo mundo é saber se a gente vai trabalhar pouco, né? É verdade isso? É aquela questão do, como dizem, né? Trabalha pouco, ganha muito e aposenta cedo, né? É exatamente. Então, acho que todo mundo, é que quem tá ouvindo não tá vendo, né? Mas se eu perguntar aqui agora, levante a mão quem entrou no curso porque sabia dessa lenda aí de que trabalha pouco, ganha muito e aposenta cedo. Eu não, porque eu sou uma pessoa muito correta. Eu entro pelo amor. Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Amor trabalhar pouco. E tudo que É ele o amor. proporciona. Amar trabalhar pouco, Amar ganhar muito. Abraço pro INSS. Mas, ó, eu vou falar uma coisa. Agora eu vou falar um negócio também que talvez seja entristecedor pra quem escuta e pra vocês também. Não é pra desistir do curso, mas eu vou falar. Que é o seguinte, né? Essa questão de trabalhar pouco e ganha muito e se aposenta cedo. Sim, aposenta cedo. A questão de trabalhar pouco é muito relativa. A carga horária, sim, é reduzida. Agora, se o trabalho é pouco, é outra história. Porque quem trabalha, por exemplo, em hospital ou clínica, principalmente raio-x e mamografia, eu falo isso por ver, né? Quando eu vou fazer os testes, o que acontece? É muito paciente um atrás do outro, porque o paciente é um cliente, né? Então, quanto mais exame, mais dinheiro. E para que o raio-x se pague, para que o equipamento de mamografia, para que tudo isso se pague, tem que ter uma demanda de exames muito alta. Ou seja, então, quem acaba indo para essa área é muito corrido. E principalmente quem trabalha em hospital. Porque, por exemplo, se digamos que tem um hospital que tenha o raio-x, tem o raio-x de leito, que é um raio-x que a gente faz nas pessoas que estão internadas, que não podem ser deslocadas, e raio-x lá no centro cirúrgico. Tem vezes que um técnico ou tecnólogo tem que gerenciar a agenda das 3 máquinas. Quem trabalha, por exemplo, em clínica que tem mamografia e densitometria, ela tem que fazer as 2 coisas, às vezes até o raio-x. Então, essa questão de se trabalha pouco e ganha muito, né, a carga horária é reduzida, né? Se trabalha pouco é outra história. Além disso, é muito frequente, né, a gente ter profissionais que acabam atuando em mais de um emprego, né? Então, aí acaba que a carga horária aumenta também, mas o principal que eu ia comentar com vocês aqui é que, assim, a gente pode ter 2 tipos de contratação, ou CLT ou PJ, né? Então, se você é um CLT, você vai ter essa questão de restrição de tempo, né, de carga horária. Mas se você for um prestador de serviço, que é muito comum hoje em dia, por causa de cooperativas, que a gente chama, o que acontece? Você vai trabalhar por demanda. Então, se você quer ganhar bem, você vai ter que trabalhar muito. E do tipo assim, 12 horas. Acaba esse negócio de medida de controle de tempo. Não tem. Não é 4 horas daí por trabalho. É a demanda que te jogarem. Então, se você quer ganhar bem teu plantão de 12 horas, pode ser às vezes todo dia. Então, vai depender do modo de contratação. É mais comum hoje ser por cooperativa do que por CLT. Ô, prof, já que tá falando desse negócio de horário de tempo de trabalho, com quanto tempo você se aposenta? Olha, na antiga CLT, quando você é CLT, né, nesse caso que daí tem o INSS e tudo, se eu não me engano era com 35 anos de contribuição, acho que é um pouco menos, 25 anos. Era 25 anos de contribuição por ser área insalubre, que a gente chama, né, que daí é onde tem ali risco por causa da radiação. Hoje agora teve a repaginação, né, eles reformularam a CLT. Então aí o que acontece? Com essa reformulação eu não sei mais se isso é válido ainda. Se essa questão de risco aposenta mais cedo. Eu não sei se não tem que entrar com ações para que você consiga provar o risco, para que daí você consiga se aposentar antes. Então teve essa mudança aí, né? Para quem é CLT. Para quem é PJ, aí vai depender da pessoa conseguir, né, pagar por fora, ou previdência privada, né, ou pagar o INSS por fora para poder ter direito à aposentadoria. Porque se você é prestador de serviço, você é autônomo. Se você é autônomo, você não tem aposentadoria, né? Então essa questão de se aposentar cedo e se aposentar com quanto tempo, né, acontece, mas tudo vai depender do modo de contratação. Já vou falar.
Então, pegando essa deixa de aposentadoria, me falaram que se manter no campo de trabalho da radiologia é muito difícil também porque é um campo muito pequeno, é verdade? Então, essa pergunta, ela cabe muito até com o que a gente já falou agora há pouco a respeito da variedade de áreas. Então, assim, eu não vou dizer que é difícil, mas também não vou dizer que é fácil, né? Porque o que acontece? A gente tem muita área e às vezes tem muita concentração de profissional formado na mesma área e que todo mundo vai estar competindo pela mesma vaga. Hoje, a gente passa por esses processos de terceirização que, querendo ou não, né, complica porque vai ter um monte de gente pegando um monte de plantão e um monte de hospital e acaba, né, saturando ali essa parte. E todo mundo querendo ir para a área médica, que é mais comum, onde tem mais disponibilidade, né, fica um pouco mais competitivo, digamos assim. Só que o que acontece? Eu observo isso quando eu vou para campo. Tem muito profissional que está na área, né, e que está ali trabalhando, às vezes é ou porque alguém indicou, isso não tem como dizer, né, que não acontece, às vezes tem disso ainda, e muita gente está ali despreparada, né, muita gente que está ali, aliás, né, que quer entrar e está despreparada. Então, às vezes pensar que tendo o diploma é o suficiente, tipo, eu me formei, beleza, agora eu vou conseguir um monte vou trabalhar. Isso não é nem só para radiologia, isso é para qualquer profissão, não basta ter o papel. A gente tem que saber exercer a função porque é o que vai ser exigido na prática mesmo. Então, é difícil, mas existem meios de você conseguir. Se você for uma pessoa que é focada, que consegue estudar e tem domínio do que você faz, facilita. Mas também não garante nada, porque como eu falei, tem muita indicação, né? Então tem gente que é uma droga e tá trabalhando e aí se frustra as pessoas que... Vocês podem me indicar no serviço de vocês, tá bom? Todo mundo me indicando, o nosso sonho é que a Elapel abra uma clínica de radiologia, contrate os alunos. Mas também talvez tenha assim. Ainda bem que a gente já tá dentro, né? A questão de a pessoa se formar e, sei lá, não fazer nenhum outro curso, ela fica ali na sua zona de conforto, né? Porque tá ali, já tá trabalhando. E fica tudo certo, pra então, ela ali tá sendo conveniente só ali, né? Ou seja, assim, o interesse em estudar cada vez mais pra saber da área da... Eu tenho isso muito na minha cabeça, que eu acho assim, que a gente sempre tem que estar em constantes estudos, né? Não é porque a gente se formou que a gente vai ter que paralisar ali, né? Exato. Porque, na verdade, o conhecimento, principalmente, eu acho na área da radiologia, a gente sempre tem que ter, né? Porque vai inovando, né? As isso que eu ia da comentar. Tecnologia. A nossa área da medicina, o avanço tecnológico é muito grande e muda muito. Então, se a pessoa fica estagnada, fica mais complicado, né? Tipo, se ela for mandada embora, é muito difícil ela se reinserir, por exemplo. Né? Então... Um amigo meu disse que é difícil conseguir emprego porque são sempre os mesmos, nunca muda. Geralmente quem fica bem sólido na área é que acaba tendo um conhecimento, porque querendo ou não, quem tem mais tempo pega uma bagagem que é difícil quem tá entrando pegar. E isso ajuda, os médicos gostam muito disso, né? Então, acaba que sempre são os mesmos e daí eles não morrem nunca. Não é? A radiação é mortal, né? O pessoal fala que a radiação mata, aparentemente dá aquela hormese, a galera fica bem, né? Não morre. Meu Deus o livre, né? Estamos brincando aqui, claro. Mas assim... Nós estamos, né? Esse podcast não viola direitos humanos, né? Então nós estamos brincando. Mas assim, o que acontece? Então, de fato, sim, são as mesmas pessoas ali que... e tem esse negócio também de uma pessoa pegar, às vezes, 3, 4 empregos, né? E daí acaba pegando, né? Sério mesmo, quando eu vou ver a cara desse povo, depois de formado? Ai, meu Deus do céu. E eu falo, a dica que eu dou também, cuidado que vocês vão se cruzar com gente, façam uma amizade. Isso, mas, nossa, eu quero ver quando ele quiser entrar, eu tô trabalhando, não vou deixar. Não, vou estar lá na civil já como perito criminal, já vou estar pra lá. Porque, vou falar pra vocês, a radiologia é uma área que todo mundo se conhece. Qualquer profissão, acho que é meio assim, mas é uma área que todo mundo se conhece e... Cara, às vezes a gente cruza com gente que às vezes é bom não bater boca, porque você vai cruzar com essa pessoa de novo. Qualquer lugar é assim, né? E a gente pode precisar da pessoa. Então, vocês que estão aqui ouvindo agora, os alunos aquela aqui já trabalham junto. Aquela ali não quero nem encontrar nem no conselho quando tiver lá. Vocês se entendam, porque realmente tem o risco. Você ia perguntar, Ricardo? Então, em relação aí que já que o assunto é trabalho, desemprego, como que a gente se mantém nessa área, a minha dúvida é o seguinte... Claro que toda faculdade tem que fazer o estágio, né? Dentro do estágio da radiologia, eu queria saber qual que é a dica que você daria para os alunos hoje aqui, para eles saírem bem e não assim eles conseguirem já entrar garantido no mercado de trabalho,
mas, assim, ter uma margem de sucesso alta, assim, Uma boa impressão. uma boa impressão, Cara, assim, dentro da radiologia. Esse negócio de estágio vai muito de duas coisas, né? Sorte e de como a gente vai reagir com as pessoas que vão ser os tutores. Quando a gente faz estágio, geralmente, né, vai ser um profissional formado ali que vai ensinar a gente. Só que o que acontece? Às vezes a gente dá o azar de parar na mão de um profissional de radiologia que ou ele não sabe o que ele tá fazendo e vai te ensinar zoado e errado por ser burro, tá? Então você é franco, né? Você é burro. Aí, ou seja, você também não aprende. E daí você não vai aprender direito, né? Ou pior, quem essa pessoa é boa, mas pelo menos ela deixa você fazer as coisas. É só você não ouvir o que ela fala ali, né? Ou ouvir, saber que tá errado e fazer depois, quando se formar, fazer do seu jeito. Sim. Mas o pior de todos é a pessoa que se sente intimidada, né? Se sente insegura e achar que vai perder o posto pro estagiário e não quer ensinar. E não deixa fazer. Cara, isso é o pior. Então, assim, se acontecer de parar num lugar desse, o ideal seria tentar trocar de estágio. Mas se você vai parar num estágio que é de uma área legal, com uma pessoa que te explica, principalmente, que deixa você fazer. Radiologia é muito prático. É muito prático. Aqui na graduação, a gente lê teoria, que lindo, maravilhoso, mas você vai aprender fazendo. É fazendo, não adianta. A não ser que você seja acadêmico, mas do resto é mão na massa. Então, se você vai num estágio, a primeira coisa é você se mostrar que você é disposto. A pior coisa que existe, eu já vi isso em campo, é o estagiário ficar sentado, mexendo no celular, no campo. Né? Entendeu? Porque daí o que acontece? Na hora de executar, é igual trabalho, né? Nenhum chefe gosta que você fique parado ali, em vez de você ir fazer o exame, se mostrar proativo, né? Que você fique mexendo no telefone. Então, essa questão, né, de mexer no telefone, por exemplo, atrapalha. Mesmo na hora do estudo mesmo, né? Tudo, sempre mexendo no sala telefone. de aula, né? Eu acho que assim é uma coisa que... Olha, por sorte... Não, o melhor... Acho que não vai direto. Jamais eu queria falar uma indireta. O melhor... É isso que eu ia falar. O melhor é que ele que tá gravando tudo. Não, mas eu tô filmando o podcast. Só é o podcast. Eu não vou reclamar porque eu adoro quando as pessoas fazem fotos pra eu poder marcar lá no podcast. Eu acho legal. Mas assim, então realmente pra prática, né? Pô, você tá como se fosse o seu trabalho ali, né? Você vai mostrar a tua parte profissional. Então assim, um modo de se comportar. Mas uma coisa também que é muito zoada, às vezes é a gente ter que abaixar a cabeça. Então assim, se vê que a pessoa ali que tá lidando com você é difícil, se você for bater de frente com ela não vai te ensinar, menos ainda. Ela vai pegar birra com você e daí que ela não vai te explicar. Então a dica é tentar, né, relevar, né, em prol do aprendizado, né, e absorver o máximo possível. É tentar ter o mais prático possível. E também, se der para variar os campos de estágio, para pegar áreas diversificadas, né? Então, pegar um pouco de reço, um pouco de tomo, um pouco de mama. Quanto mais vocês sabem, porque assim, raio-x é o carro-chefe, tem que saber. Mas se puder aprender outras áreas diferentes, é muito bom. Né? É a imagem que passa de credibilidade. Infelizmente, fazer o estágio em um lugar não vai garantir que a gente vai conseguir um trabalho lá. Mas é uma porta de entrada. Você mostrar a tua versão profissional, tem sempre alguém olhando. Sempre. Então, essas seriam as principais dicas. Nesse caso do tutor de estágio, tutor, né? De estágio, eu chamo tutor. Ele seria de alguma área específica do curso? Não, ele é um profissional que ele é um empregado da clínica. Ele é um trabalhador da clínica. Ele não é da faculdade. Ele não é nosso. Quando a gente vai para campo de estágio, quem ensina a gente é um trabalhador. É um trabalhador formado, que um dia foi aluno, mas que atualmente exerce a função. Ele exerce a profissão. Tá, mas tem um professor indicado para também acompanhar esse eventualmente. aluno? Existe o professor que é o responsável, né, pelo estágio, né, o supervisor de estágio, que a gente chama, só que ele vai de tempos em tempos para ver se a condição tá boa, se você tá aprendendo, né? Mas assim, na hora que o supervisor de estágio tá lá, se a pessoa não tá lá bem intencionada, ela vai falar, ai, é muito lindo, ele faz o raio-x aqui, ai, que olha ele lá fazendo. E na hora que ele vai embora, volta o que era. Então aí ficar de olho nisso, né? Se vê que é um estágio que não é legal, tentar aproveitar as oportunidades. As melhores oportunidades para emprego vão estar nos estágios, né? Então, apesar de a gente saber que tem a questão de cooperativa e tudo, né? Mas quanto mais se aprender, mais chance tem de você ser um bom profissional e conseguir emprego, de modo geral. Então, professora, agora é minha vez, vamos lá. Uma das coisas que eu mais escutei quando comentava com alguém, até pessoas da minha família, vou fazer radiologia. Entrei no curso de radiologia. Pamela, e aí?
mas não dá câncer, não morre cedo. Adianta trabalhar e ganhar, trabalhar pouco e ganhar muito e morrer cedo, você não vai aproveitar nada. Era isso que me falavam. É verdade, prof? Então, essa acho que é uma das coisas que a gente mais ouve falar, é que muita gente tem medo do curso porque acha que essa afirmação é verdade, né? Então, assim, não é que você morre cedo nem que dá câncer. Hoje em dia existe muita ferramenta de proteção para evitar que você se exponha a níveis altos. Mas mesmo assim, dentro da radiologia médica, por exemplo, os níveis de exposição são muito baixos, tanto para o paciente quanto para quem trabalha. Então, essa questão de morrer por causa que está se expondo à radiação, esse risco não existe. Com relação a câncer, não é que a radiação dá câncer, mas ela pode aumentar um pouquinho a chance de a gente desenvolver algum problema. E o que acontece? Como a gente não consegue rastrear isso, a gente não consegue provar se um dia um trabalhador teve um câncer, que esse câncer foi por radiação, por isso que a gente considera uma área insalubre, mesmo que o nível seja baixo, mesmo que exista toda a profissão, né, a proteção dentro da profissão, a gente considera que é uma área insalubre, que recebe ali, né, é periculosa, digamos assim, que recebe ali um adicional no salário por causa desse risco e se aposenta mais cedo por essa razão. Mas assim, é muito probabilístico a questão de dar câncer ou não. Não existe nenhum estudo que fala que quem trabalha com radiação tem mais câncer do que comparado com outras pessoas. Mas também não tem nada que diga que não. Então a gente não consegue rastrear. Então, e essa quantidade de radiação no corpo, ele se tem alguma coisa, o conselho, ele exige que faça os exames? Exige. Como que são as sequências desses exames para quem, exatamente. O Patrick até comentou aqui, né? Quem trabalha, dosímetro, né? Quem trabalha com radiação, seja radiologia, seja biomédico, seja médico, ou dentista, qualquer profissional da radiologia, né? Ou que trabalha com radiação ionizante, ele trabalha com um crachazinho que fica ali medindo o nível de radiação que a pessoa está se expondo. Ele chama dosímetro. E daí, uma vez por mês, ele vem com um relatório dizendo o nível de radiação que você se expôs aquele mês. Quase sempre quem é da radiologia vem 0, justamente porque existe muito protocolo para você não se expor. Né? Então, a chance é muito baixa. Esse dosímetro, ele já é obrigado? É obrigatório. Quem trabalha... As empresas fornecerem para os técnicos. O teu empregador, se você for CLT, a sua empresa, né, que você trabalha, ele vai comprar um dosímetro e vai te dar para você ficar medindo, porque é obrigatório. Eles são obrigados pela vigilância sanitária a controlar a tua exposição. Se passar de certo valor, você é afastado. No raio-x normal, isso também? Sim, qualquer área que tem radiação ionizante. Indústria, né, tecnologia, pesquisa, saúde, qualquer área, para quem trabalha. E esse relatório, como é que ele vem? Ele é um papelzinho que ele vai vir com o nome de cada pessoa, né, cada usuário, e o nome de cada um vai ter listado os meses de trabalho e a dose referente a cada mês. Tá, aí no caso, então vai diretamente do aparelho para o sistema. Isso. Ou tem que levar o aparelhozinho, o dosímetro, para poder verificar. O dosímetro a gente envia para o laboratório que faz a leitura, né? Ele vai fazer a leitura e vai devolver o valor que foi lido no formato de relatório. O RH, o Segurança do Trabalho, vai pegar esse relatório e vai disponibilizar para os funcionários verem, eles têm que ter ciência do quanto que se expõe, e existe uma limitação que a norma estabelece. Se passar de certo valor, você é notificado, e se passar de mais um outro valor mais alto ainda, daí você é afastado. Já conheceu alguém que foi afastado? Não, porque a pessoa era responsável técnico dela, não podia afastar ela mesma. Então, ela continuava trabalhando, foi na veterinária. Mas eu já conheci profissionais de radiologia que recebem doses no dosímetro um pouco mais altos que o normal, e daí acontece de ter que ir lá e conversar, perguntar investigar. Por que você recebeu essa dose? O que você fez? Daí a pessoa vai falar, e daí ou ela vai ganhar um treinamento, ou ela vai ser, jogada para outra área, para não chegar no limite teto ali que ela seria afastada da radiologia, daí, digamos assim. Então, o que acontece? Porque, na verdade, está sendo uma falta de proteção, né? Se ela está recebendo. Às vezes ela pode... dela mesma. Exato. Ela que não... Exato. Quase sempre é descuidado da pessoa. Às vezes, tem um avental de chumbo e ela vai fazer sem o avental. E daí aparece a leitura lá. Por isso a importância, né? Dos EPIs, né? Exato. E por isso que tem que ter um cuidado. A gente sabe disso. A gente, pelo amor de Deus, né? Então, mas aí por isso que entra a questão do supervisor de radioproteção, que daí ele poderia olhar o que as pessoas estão fazendo nesse sentido de segurança para fazer com que se exerça a proteção, né? Então, o que acontece? Essa questão, então, do dosímetro é para monitorar quem trabalha, para evitar. Só que o que é importante falar? Não é porque o seu dosímetro vem 0 que não aconteceu nada, que você não recebeu radiação. E não é porque você tem dose que você vai ter câncer. Não tem como você definir isso. Esses números, eles são só para controle ocupacional. Porque eles sabem que se passar daquele valor, existe uma chance um pouco maior de acontecer alguma coisa. Abaixo dele, são riscos imensuráveis e indetectáveis
que outras exposições a outros agentes causariam o mesmo dano, digamos assim. Tá, aí no caso Mas é assim, para fins de controle, né? o dosímetro pode vir zerado, porém a gente pode estar com radiação. Então não é uma coisa certeza. Isso, ele não é muito preciso, mas infelizmente hoje é a melhor ferramenta que a gente tem. Mas de qualquer maneira, né, o risco na radiologia no geral é baixo. É mais perigoso para quem é da medicina nuclear, que trabalha com fonte radioativa, elemento químico solto, fonte não selada. E para quem é da indústria, que é nível muito alto. Mas na radiologia geral é bem mais tranquilo, né? Então, por isso que existe esse controle, mas ele não é tão preciso assim, mas dá para relevar. Certo. Professora, e com tudo isso de risco, exposição, o dosímetro para fazer o controle, posso trabalhar em mais de um emprego? Então, a gente vê que é bem comum, até a gente discutiu aqui no meio dessa conversa a respeito de pessoas ocuparem, às vezes, né, trabalharem em mais de um lugar e ocupar, entre aspas, né, ocupar cargo ali que podia ser outro profissional para atender. Né? Então, poxa vida, né? Você tem tanto risco, como assim? Tem limitação de tempo, pode ter 3 empregos? Então, pior que pode, porque essa limitação é por, digamos assim, por CNPJ. É um jeito de burlar o que diz a norma lá dos técnicos. Então, legalmente falando, sim. Para fins de risco, né, como a gente está comentando aqui que tem muita medida de proteção e o risco realmente é muito baixo, existe hoje, inclusive, o debate, né, de que a profissão de radiologia deveria ser como as outras, de ter 8 horas semanais, 8 horas diárias, né? Para fechar as 40, 44 horas semanais, igual todo CLT. Uma das vantagens da radiologia, né? Era a questão do tempo. Mas sabe o que acontece? Acaba que isso, por um lado, talvez seja o jeito de salvar a questão de contratação da nossa profissão. Porque, por exemplo, em São Paulo, lá, ressonância magnética e tomografia é só biomédico. Porque eles trabalham 8 horas e não ganham insalubridade, porque não está em registro de conselho. O nosso, a gente só ganha porque está em conselho, porque na época que foi feito, o risco era maior. Aí ninguém Hoje não. quer contratar a gente porque... Às vezes, tem lugar que prefere contratar o biomédico. Aqui no Paraná não, porque o conselho é muito forte. Mas em outros estados, acaba preferindo um outro profissional em virtude do custo. Porque é caro, pensa, uma clínica que trabalha 12 horas, 3 técnicos por máquina por causa das 4 horas, né? Então é caro, né, vendo por esse lado. Então, mas sim, né, teoricamente a gente pode sim ter mais de um emprego, se for CLT não tem problema nenhum, legalmente falando, porque a limitação de tempo é por local de trabalho. Aposenta antes daí, tendo mais emprego? Ou não? Não, o prazo não muda, porque é por tempo de serviço, né? Não é por quantidade de trabalho. Vai ganhar melhor. Vai ganhar melhor. Né? Só que vai trabalhar bastante. Eu acho que essa pergunta vai trabalhar dele pra foi caramba. embasado que ele imagina a mulher dele falar assim, meu marido tem 2 empregos. Tem 2 empregos. Eu não preciso disso. Meu marido de 2 empregos está irradiado nesse momento. Muito bom. Tá, prof, em questão disso aí, já que trabalho em muito emprego e tudo mais, e essa questão de riscos, né? Uhum. Em questão, assim, que a gente ouve bastante também, é de ficar estéril, não poder engravidar, ou ter problemas durante a gravidez se você trabalha nessa área. Então, essa questão de gestação é uma lenda, tá? Cuidado, tá? Não deixar de tomar um anticoncepcional na expectativa que a radiação vai esterilizar. Não vá nessa, porque engravida sim. O que acontece? Como eu falei, né? Além de existir muita proteção, mesmo que eventualmente a gente se exponha à radiação, que não é usual, mas se acontece, o nível é muito baixo. Quando a gente tem nível de exposição baixo, ele não deixa estéril. Ele pode causar pequenas mutações lá nas nossas células sexuais e pode vir a gerar um filho com problema. Só que isso é extremamente raro, a gente chama de efeito hereditário. Tem até no episódio aqui do podcast, também lá no episódio 3, por que a radiação faz mal, eu falo um pouquinho sobre. Mas o que acontece? Esse nível de radiação muito baixo pode induzir, né, a gente ter uma gravidez, né, de gestar uma criança com algum tipo de problema genético. Só que isso é muito raro. É mais fácil acontecer por condições naturais do que por efeito radioinduzido. E como a gente tem muita proteção, não tem, assim, claro, é conhecimento empírico, né? A gente vê aí a galera da radiologia, todo mundo tem filho normal, e um monte. Então, assim, não acontece. Pode acontecer, a radiação induz esterilidade, só que é só quando é um nível muito alto. E isso só vai acontecer em pacientes que tratam câncer em alguma região da parte da pelve. Bexiga, próstata, intestino, então útero. Então essas regiões, quando irradia para tratar câncer, por causa do nível, pode acontecer de esterilizar. Quem sofre acidente radiológico pode acontecer de esterilizar. Mas a gente não. Então engravida normal
e gesta normal. O que acontece é que daí quando a mulher tá grávida, eles afastam da área pra não ficar, né, correndo risco ali de exposição. Até mesmo por conta que o feto, né? É, exato. E ele é mais propício, né? Que o feto é sempre mais sensível, né? Isso, a riscos num geral, né? Radiação também. Mas assim, para fins práticos, até por questão de radiobiologia, no nível da radiologia, é uma exposição muito baixa e tem gente que ainda trabalha na área, mas o Ministério do Trabalho sugere o afastamento para evitar problemas, né? E falando em afastamento, com quantos meses a mulher, tipo, se ela testou lá que ela tá grávida, com quantos meses ela é afastada da área da radiologia? A partir do momento que ela comunicou a gestação, ela já é afastada, né? Para fazer qualquer outra coisa. Fica até o final. E depois de um tempo também? Aí dá licença maternidade e pode voltar ao normal. Ou seja, você passa quase 2 anos. Só que daí você vai. Se você Não, ficar em casa. Só que não, na verdade é aí que tá, sabe? Pior que não, porque o afastamento, ele não implica em você ser, tipo, dispensado. Você vai ser realocado. Ah, você vai trabalhar. Você vai trabalhar, só que fora. Provavelmente. Exato. Você vai ser Mas aí realocado. trabalha 4 Eu nunca vou horas ser ou- afastado. Não, 4 horas é normal. A carga horária mantém. Só que daí você vai ser realocado para alguma coisa similar à tua profissão, né? Para as mulheres, no caso. Né? Dentro da Então, empresa, Imagina né? dentro se da não empresa. você perder a pessoa aqui Isso. por 2 anos. daí eles realocam você tipo, para laudos, ou telefonia, ou qualquer coisa. Você é realocado. Então, e isso é a mesma coisa do afastamento do dosímetro. Quem trabalha, se bate o valor máximo de limite, é afastado também, mas não é um afastado férias e ir embora. Então, É essa um questão que eu ia afastado. perguntar agora. Esse É. afastado, quando o dosímetro dá alterado, qual é esse prazo, assim, que eles afastam? Meses? A dose, se for até... tem as referências, né? Mas se for até um certo valor, você é afastado no ano. Se for um valor excepcionalmente alto, que é muito raro, nunca vi, aí você é afastado por, acho que, 5 anos, porque tem que bater um valor lá. Mas aí, esse caso, assim, de 1 ano é até radiação... Sei lá, ela... Então, a radiação, ela não fica no corpo. A radiação, ela passa por nós e vai embora. Mas o efeito fica. Ah, é o efeito dela. Ou seja, Então, então... é só pra dar esse tempo do período seu de corpo... 1 ano pra poder o efeito da radiação tentar amenizar. O seu corpo Isso. consertar. Ah, Digamos tá. assim. Claro que o efeito que acontece é imensurável, é ridiculamente simples e baixo. Só que esse tempo de afastamento é uma medida de controle ocupacional. Então, Porque se senão, mantém. se ele continuar ainda... Não vai ficar no ato de danificando trabalho, ainda vai ficar mais, né? danificando ainda mais, Então a gente né? chama, né, de efeitos cumulativos da radiação, né? Então tem uma certa relação, né? Não é que a radiação acumula, né? Mas os efeitos que ela causa, né, podem ao longo do tempo, né, acabar ali eventualmente dando problema. Tá. Aí, Então no por caso, isso do afastamento. no caso, assim, quando as pessoas elas são expostas à radiação, como assim, já teve vários casos, né, de aí... teve uma cidade que eu tava vendo um caso que uma moça catadora de lixos, né, de recicláveis, ela encontrou um aparelho que aí de radiação. E aí eles abriram lá, foram todos infectados. Tipo assim, o bairro inteiro, não sei se você já escutou. Eu acho que é o acidente de Goiânia. Talvez. Isso, de Goiânia. O acidente radiológico. Goiânia. Vocês Mas, assim, vão... no caso, Nossa, ele não passou, a radiação passou por ele, mas porque houve todo aquele auê, assim, de que infectar lá- tantas pessoas. É que daí lá foi diferente, é porque lá teve um conceito que a gente chama que é contaminação. Contaminação, É que daí quando- pelo pó. Pelo pozinho, Quando, né? Que é bem mais... quando tem elemento químico que encosta em você, ele contamina. E daí você fica se irradiando e o negócio fica grudado. Agora, quando é exame médico, essas áreas aí da radiologia que a gente trabalha, não tem esse pó. As fontes não são assim. É um negócio elétrico, então é como se fosse só uma luz que te ilumina e apaga. É basicamente aquilo que passa no filme Radioactive. Radioactive, da Marie Curie lá, né? O da Marie Curie é o que tem um elemento que gruda. É isso Então, mesmo. na medicina não. Na medicina é uma luz que acende e apaga. Então, quando acende, você recebe a radiação, mas apagou, a radiação foi embora. Ela dissipou igual luz, né? Se a gente apagar essa sala aqui e ficar escuro, né? Tipo, por que não brilha as coisas? Porque a luz dissipa. Mas A radiação também. Eu vou brilhar. Eu brilho no escuro. Eu brilho, né? Eu brilho no escuro. Então é mais ou menos irradiado. isso. Exatamente. Então, professora, eu acho que seria interessante eu contar algo que aconteceu comigo. Eu fui no primeiro date com uma pessoa. Interessante. Ó, a perguntou- pessoa tá famosa, hein? Tá no Ele podcast. perguntou o que eu tava cursando e eu falei que tava fazendo radiologia. Primeiro que ele não sabia o que era, eu expliquei pra ele mais ou menos, que eu também ainda não sei muito bem. Aí ele pegou e falou, virou pra mim e falou, nossa, mas que profissão de velho. Cara, eu acho muito bom que eu tô ouvindo isso, né? A menina que tá falando pra mim, a aluna que tem 19 anos, é um nenê, né? 17, 17, meu Deus. Eu sei que tem 19, né? Aí Gente eu do céu. fiquei assim,
Eu tô me sentindo velha agora. Uma vez, eu fui fazer um teste no equipamento e tinha uma estagiária na empresa, e eu falei assim pra ela, nossa, fui testar um raio-x, você acredita que ele tinha a minha idade? E ela falou, nossa, ainda funciona? Nossa, cara, acabou comigo. Eu falei, nossa, eu tenho 300 anos, né? Meu Deus. Dinossauro. E eu falei, ai, não quis dizer isso, ai, desculpa, é que não sei o que ela falou. não. Agora já falou, não quero mais conversar. Já não quero mais. Já não quer. Então, assim, cara, não sei se é profissão de velho, né? A gente realmente encontra gente mais velha, que a gente já comentou, né? Que fica na área aí 200 anos. Trabalhamos no Nunca mesmo muda. lugar. Nunca muda, né? Isso aí. Mas é uma profissão jovem. Venham fazer radiologia, pessoas, né? Propaganda aí. Venham fazer radiologia. Então vamos lá, prof. Mais uma pergunta aí que a gente escuta muito. A pergunta que não quer calar. Radiologia é só apertar botão? Olha, até, mas só que você tem que estudar pra caramba pra saber que botão que você vai apertar. Estudar anatomia pra você ver, pô. Então assim, isso é uma coisa também que a gente ouve falar. Sempre tem gente que gosta de denegrir a profissão dos outros, né? E é tudo muito fácil até ser você que tem que ir lá e fazer, né? Então assim, é claro que existem níveis de complexidade dentro da radiologia. Tem algumas áreas que são mais complexas do que outras. Mas, assim, realmente tem um nível de complexidade, porque por mais que seja, né, ir lá, né, executar o exame, você tem que apertar um botão para disparar a radiação, você tem que saber o que significa cada botão que você mexe. Você tem que entender um pouco da parte da física, para entender os fenômenos que acontecem para a formação de imagem, o que muda quando você aperta os botões que tem lá. Cada botão vai influenciando uma coisa na hora de formar a imagem, né? Então, isso eu falando do mais básico. Então, não é bem assim, né? Existe, como a gente estava comentando, né? Tem gente que nem sabe que tem que ter um curso para isso, né? Poxa, a pessoa passa 2, 3 anos estudando em cima de um assunto, é porque tem que ter um conhecimento bem estruturado a respeito para você conseguir exercer a função e saber que botão apertar. Como eu falei, né? Tudo muito fácil, né? Quando é dos outros, né? Vai você lá apertar o botão para ver se é tão fácil. Vai passar Lidar, né? 3 anos só estudando anatomia. É muito estudo anatomia, fisiologia, de informática, de matemática, de física. Então, é uma área bem diversificada. Né? É um conhecimento aí que é exigido para você conseguir fazer. Você vai chorar. A gente só tá falando da anatomia, né? Professor Marcos André, a gente te adora. Tá ouvindo aí. Mais ou menos. Estamos aqui Porque só... é difícil. É difícil. É muito nome pra decorar. Sim. É isso que a gente fala da área da medicina ainda, né? Pensa na área industrial também, que tem um monte de variação, área acadêmica. Então, não é tão simples, tão simplista quanto parece. Tem que ter muito conhecimento de segurança também, que envolve a área, né? Pra saber que botão que tem que apertar e o que faz, né? Se fosse tão fácil, não precisava de uma formação. Não era exigido legalmente, né? Um profissional legalmente habilitado. Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial com participação dos meus alunos. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou qualquer coisa que vocês queiram comentar, só entrar em contato comigo por meio das redes sociais, lá no Instagram, Radiação para Leigos, e também por e-mail, radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre dou uma olhada por lá. Então é isso, muito obrigado pela audiência de vocês e até mais! Tchau!